Claro que muitas vezes eu fiquei triste, porque o sistema era poderoso. Eu sou o único deputado na história da Bahia que ficou 16 anos na oposição. Então o sistema era muito poderoso, Celcinho. Muitas vezes eu quis desistir. Mas sabe que eu não desisti? Porque eu decidi ser homem público porque eu gosto de gente. Meu pai era prefeito candidato a prefeito na cidade de Antas. E, óbvio que a gente saía de casa em casa pedindo voto. E eu entrei numa casa muito humilde. Me lembro como hoje. Quando eu entrei, uma pessoa muito humilde, ela disse: "Ah, cara de pau, vem pedir voto agora, né? Meus 3 filhos estão 3 dias sem colocar um grãozinho de feijão na boca. Nós estamos vivendo aqui apenas com água." Eu olhei assim, talvez tenha sido um dos momentos mais tristes da minha vida. Eu saí dali com ela, fui para a mercearia fazer a cesta básica, e quando cheguei na mercearia, estava o marido tomando aquela saborosa, aquela branquinha. Eu disse: "Mas rapaz, sua mulher com fome, seus filhos com fome, você aqui no bar bebendo?" "Doutor, eu estou bebendo, mas eu passei o dia todo atrás de um prato de comida e ninguém me deu." "Doutor, eu estou bebendo, mas eu passei um dia todo atrás de um dia de trabalho e ninguém me deu. Então eu estou bebendo para não chegar em casa para ver com minha mulher e meus filhos com fome." Naquele dia, eu decidi ser homem público. Ali foi um dos momentos tristes da minha vida e foi na minha decisão de largar minha vida privada de engenheiro, com especialidade em sanitária, com especialidade em abastecimento de água, e fiz um trabalho na minha vida, numa profissão belíssima como engenheiro, para largar tudo aquilo, para começar do zero esse homem público. Então, a partir dali, eu cheguei onde cheguei, porque eu estou determinado a fazer aquilo que eu acredito, servir o próximo. Você só deve ser político se você gostar de gente e você gostar de servir o próximo. Não adianta você ser político pelo salário, não adianta você ser político pelo status. Você só deve ser homem público, prefeito, vereador, governador, presidente da República, se você tiver a noção exata que a cidade, que o Estado, que o país está dependendo das suas ações políticas. Eu sei da responsabilidade do meu cargo. Essa semana a Bahia toda acompanhou a CPI do Bahia. Claro, aqui já teve nessa casa aqui invasões da Polícia Militar, que eu tive determinação de botar o Exército e a Polícia Federal para tirá-los, mesmo com o apreço que eu tenho pela Polícia Militar da Bahia. Mas eu tinha que ter uma determinação, porque aqui é a casa do povo e eu tinha como presidente do poder tomar aquela decisão. Foi uma decisão fácil. Difícil foi a decisão da CPI do Bahia. Por quê? Porque o parecer jurídico é pela inconstitucionalidade, mas existia um clamor da população, principalmente do mundo futebolístico, principalmente do Bahia, pela instalação da CPI. E naquele momento eu decidi que, mesmo sendo inconstitucional, mesmo tendo o parecer jurídico contrário, eu ia tomar uma decisão política e eu ia instalar a CPI. Porque eu sou político, eu não sou técnico. Minha profissão de técnico eu deixei lá embaixo. Eu sou político e eu ia tomar a decisão política de deferir a CPI. Comuniquei ao líder do governo, deputado Zé Neto, eu vou deferir. Comuniquei ao líder da oposição, deputado Elmar Nascimento, eu vou deferir a CPI. Mas quando eu cheguei no plenário, o deputado Ziel Bueno, que é um grande parlamentar, não tinha bala na agulha, ou seja, ele não tinha as 21 assinaturas necessárias para a instalação da CPI. Por isso que ela foi arquivada. Isso que eu quero dizer é o seguinte: para você estar sentado naquela cadeira, que é a segunda politicamente mais importante do Estado, você tem noção exata que às vezes os movimentos sociais, políticos, administrativos e empresariais dependem de uma decisão sua. O Twitter, o Facebook, o fanpage, tudo isso numa pressão. Por quê? Porque futebol, porque política você vive a emoção só 15 dias antes das eleições. O povo só quer saber de política 15 dias antes das eleições. Mas o futebol não. O futebol, o povo vive a emoção durante 24 horas por dia. Então foi um momento muito difícil, porque eu sou Vitória, conselheiro do Vitória. O Vitória tem dado 7, tem dado 5 no Bahia. Mas eu não podia agir como conselheiro nem como tesoreiro, eu tinha que agir como presidente do poder. E eu ia deferir a CPI. Mas é óbvio que os deputados retiraram a assinatura, consequentemente eu fui obrigado a instalar. Isso eu quero dizer o seguinte: você tem que ter noção exata do cargo que você ocupa. Você talvez, jovem, não tem noção
dá importância quando você fala para uma câmera de televisão. Você só vai ter a importância quando você chega na rua e as pessoas dizem, eu lhe ouvi. Porque hoje, por exemplo, um assunto, se você me permite, existe no Brasil, na Bahia, em qualquer município do Brasil, uma peste social chamada crack. Que o próprio governo já disse, olha, não pode ser apenas uma decisão de governo, tem que ser uma decisão de Estado. Então nós, homens públicos, vocês jornalistas, a família, os pais, os professores, principalmente os primários, naquele momento que a criança tem 8 anos de idade, ali na sua formação, na sua personalidade, nós temos de orientá-lo. Dizendo o seguinte, você tem 2 caminhos a seguir na vida. Ou você vai para o caminho do bem, você vai ser engenheiro, médico, dentista, farmacêutico, vaqueiro, gari, comerciante, mas você vai ter uma profissão, você vai ter uma família. Ou você vai para o caminho do mal. Qual é o caminho do mal? Você vai ser traficante ou você vai ser bandido. E quando a polícia chegar, vai levar ou para a cadeia ou para o cemitério. Então nós, homens públicos, temos que ter a noção exata do cargo que nós ocupamos. Presidente da Assembleia, porque tudo que ocorre na Bahia, a ferrovia leste-oeste, as casas populares, as estradas, as escolas, os postos de saúde, passa pelo Poder Legislativo baiano. Tudo ali tem a assinatura do presidente da Assembleia e tem a assinatura dos 63 parlamentares. Aliás, o governador Jacques Wagner tem sido, nas suas andanças, nos seus discursos, tem dito para o povo da Bahia, eu sou apenas uma peça do projeto que estou implantando na Bahia, mas eu estou acoplado com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, com o Ministério Público, com a Defensoria e com a mídia. Ou seja, são blocos que convergem com o único interesse de servir o nosso Estado. Presidente, por falar em Twitter, por falar em fanpage, por falar nas outras redes sociais, uma das características do senhor, que eu acho que até inovou na Assembleia Legislativa, até por conta também das redes sociais, isso é uma coisa muito nova, mas é de que o senhor despacha muito pelo Twitter e pelas demais redes sociais. Eu mesmo acompanho sempre, quando um cidadão comum lhe questiona, o senhor responde, quando lhe provoca, o senhor lhe responde, quando dá satisfação do que está acontecendo na Assembleia Legislativa. O deputado Marcelo Nilo consegue administrar presencialmente na Assembleia, virtualmente nas redes sociais, ainda dá assistência às bases, ainda dá assistência à família. Que mágica é essa? Olha, primeiro você está apaixonado pelo que você faz. Eu realmente, minha agenda tem sido difícil. Primeiro, sou presidente de um poder. Converso 4, 5 vezes por telefone com o governador. E geralmente, em média, uma vez por dia a gente conversa. Inclusive já conversamos hoje pela manhã. Sou presidente dos iguais, mas os iguais aqui são muito diferentes. Sou candidato a governador. Durante esses últimos 40 dias já recebi, salvo engano, 12 títulos de cidadãos no interior do estado. Dou, em média, 5 entrevistas diárias em rádios. Viajo, em média, 2, 3 vezes por semana com o governador. Isso quer dizer o quê? Quando você quer, você alcança, você consegue tempo. Quando você quer, você alcança, você consegue tempo. Outra forma de pensar na vida, de vencer na vida. Já é o espírito do programa é esse. A gente contribuir para essa formação, na verdade, termina se transformando num programa de autoajuda. Você termina estimulando para quem está nos assistindo de que pode vencer. Então, botou na cabeça foco, determinação e contratempo. Né? Olha, quando um cidadão ou uma cidadã não lhe retornar uma ligação, é porque não foi prioridade. Eu retorno todas as ligações. E todas as mensagens de texto e todos os twitters. Todas as mensagens de texto. Sou testemunha disso porque faço isso permanentemente. Desde a entrevista a assuntos como na época da invasão da Polícia Militar, eu nunca esqueço os jornalistas a lhe perguntar pelo Twitter, o senhor respondendo com tweets
para todos eles, e os cidadãos comuns e as cidadãs comuns, quando lhe perguntavam, e aí, tá certa a sua postura, não tá certa, e justificava daquela forma. Isso deixa o poder mais transparente, o poder mais tranquilo. Mas quando a entrevista é boa, o tempo vai passando, a gente não vai percebendo, a produção já avisou 3 vezes de que a gente está extrapolado, mas não adianta, porque eu vou pedir à emissora uma elasticidadezinha desse programa nosso hoje, e aí eu pago no próximo programa. Portanto, Claudiano Ferreira, Dona Fátima Danza, a família Martinez, nos conceda um pouco a entrevista gostosa dessa, e que está muito nos ajudando na formação e na recolocação de pensamento, de ideias nossas. A gente tem que esticar um pouquinho. Presidente, se o senhor tivesse a caneta hoje, cheia de tinta como governador, qual era a primeira coisa que o senhor faria? Primeira coisa que eu faria era colocar recursos hídricos com prioridade num programa de governo. Porque todo governador, sem exceção, prioridade, educação, saúde, segurança pública e geração de empregos. Tudo bem. Essas são prioridades básicas, mas tem uma prioridade para a Bahia que é recursos hídricos. Apesar de reconhecer que o governador Jacques Wagner foi o governador que mais investiu em recursos hídricos e saneamento básico. Mas por quê? Nós vivemos agora a pior seca dos últimos 65 anos. Dizem que foi a pior seca desde o descobrimento do Brasil. Portanto, foi uma seca terrível, mas se nós tivéssemos os rios baianos perenes, é inaceitável, Celcinho, você ter uma transposição do São Francisco para o Ceará, para Alagoas, para o Rio Grande do Norte, e não fazer a transposição do São Francisco, por exemplo, para Mirorós, por exemplo, Vaza Barris, por exemplo, para o Itapicuru. Então nós temos que ter prioridade como recursos hídricos, porque é inaceitável que nós, homens públicos, passamos pelo que passamos agora, de ver o cidadão, a cidadã passando necessidade. E não teve calamidade pública no interior do estado, fruto da seca, por causa de bolsa estiagem. O governador Jacques Wagner conseguiu, junto à presidente Dilma, o bolsa estiagem, que é uma complementação do Bolsa Família, para que o cidadão, a cidadã, possa ter 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar, para que ele possa sair para trás do emprego. Porque o Bolsa Família não é para a pessoa viver do Bolsa Família, é para ele ter refeições para que ele possa se fortalecer e poder ir atrás do trabalho. Perfeito, ping-pongzinho. Se o deputado Marcelo Nilo pudesse voltar ao tempo, o que não faria? É difícil, porque eu sou tão feliz. Eu não me lembro uma coisa, eu não me lembro uma coisa que eu me arrependi. Se o deputado Marcelo Nilo pudesse voltar ao tempo, o que faria de novo? Eu faria tudo que eu fiz, porque Deus e o povo da Bahia foram tão generosos comigo que eu acho que não deixei de fazer nada. Ser presidente da Assembleia 4 vezes e na última eleição ter 62 votos em 63 existentes numa votação secreta, portanto o povo da Bahia e Deus são muito generosos comigo. Portanto eu acredito que não deixei nada de fazer. Remetendo a antas, remetendo aos vaqueiros, para quem o deputado presidente Marcelo Nilo tira o chapéu de vaqueiro? Olha, eu tiro o chapéu para o governador Jacques Wagner, porque eu aprendi uma coisa que essa característica eu não tinha: respeitar o contraditório, respeitar a divergência. Essa eu tiro o chapéu. Eu aprendi muito com ele. Hoje eu tenho uma relação fraternal. Nós somos até, acredito, até confidentes, porque tem muitas coisas que nós conversamos que eu tenho certeza que eu não converso com ninguém, nem ele conversa com ninguém. Mas eu tiro o chapéu para o governador Jacques Wagner. Para mim, é o maior democrata e republicano que eu conheci na vida. Para finalizar nosso programa, qual é a mensagem de otimismo, de positivismo que o deputado presidente, engenheiro, pai, marido, amigo, patrão, parceiro Marcelo Nilo deixa para quem está nos assistindo? Dizer que você pode chegar onde eu cheguei. Isso. Para isso você tem de ser honesto, ser coerente, ser determinado, ter tempo para todas as ações e principalmente acreditar no seu potencial. É essa que eu cheguei onde eu cheguei. Eu acreditei no meu potencial. Repito, eu nunca imaginei chegar onde cheguei. E cheguei com muito trabalho, com muita determinação, com muita responsabilidade, mas por muito amor por aquilo que eu faço. Então, portanto, você pode chegar onde eu cheguei. É só estudar, ser determinado, ser responsável, respeitar o próximo, estar na sua veia, correndo sangue de servir à sociedade, porque nós só devemos ser homens públicos, repito, se nós gostarmos de gente. Nós só devemos ser homem público se você dormir.
com a cabeça no travesseiro, ficar feliz de ter servido a alguém. Essa é a mensagem que eu deixo para o povo da Bahia. Presidente, muito obrigado. Obrigado a você, Celcinho. Muito obrigado como cidadão, muito obrigado como comunicador, muito obrigado como apresentador desse programa, de nos servir do seu próprio celular, de responder para mim, para todas as outras pessoas, através de mensagem de texto, de telefonema, de estar aqui conversando, socializando e contribuindo cada vez mais com quem está assistindo, para ver que é possível vencer na vida. E o programa Fala Sério para por aqui, mas semana que vem a gente está de volta com mais entrevistas que possam contribuir com o nosso eu, com o dia a dia da nossa sociedade baiana, da nossa sociedade brasileira. Até mais.